Então, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esse nosso terceiro e último dia de seminário. Hoje nós vamos ter uma mesa redonda, então, sobre situações, a experiência migratória e situações, o quadro, melhor dizendo, o quadro das migrações internacionais hoje no Brasil e experiências aqui do Paraná. Essa mesa, então, está sendo composta pelo professor Leonardo Cavalcante, aqui do meu lado, a quem eu saúdo e agradeço a visita. O professor Leonardo, ele foi professor na Universidade de Barcelona entre 2005 e 2013, ele defendeu uma tese de doutorado na Espanha, cujo título é A Imigração Brasileira na Espanha. Depois disso, ele permaneceu por 8 anos, então, como professor na Universidade de Barcelona. E, a partir de 2013, ele é professor no Departamento de Sociologia, na Universidade de Brasília, ligado ao Centro da América Latina, de pesquisa sobre a América Latina. E ele é também hoje, como vocês podem ver ali, o coordenador do Observatório das Migrações Internacionais, ligado ao CENIG, e isso também fica na Universidade de Brasília. Então, o professor Leonardo vai fazer então uma apresentação geral sobre os dados que foram recentemente publicados sobre os imigrantes no Brasil. E, em seguida, eu mesmo farei uma apresentação mais focada na situação. Então, agradecendo mais uma vez ao Leonardo, um prazer estar com o Leonardo novamente, agradecendo ao Gedial também pela possibilidade dessa mesa aqui com vocês. Passo a palavra, então, ao Leonardo. Leonardo, obrigado. Antes de começar, eu gostaria também de me somar aos agradecimentos, tanto ao professor Gediel, pela liderança nesse encontro. Eu acho que está sendo um trabalho, acho que exemplar para o Brasil, está sendo de ponta, e um trabalho que está sendo seguindo, ou seja, de modelar para as migrações do nosso país. Também aproveito para saudar aqui o meu companheiro de mesa, Márcio. A gente está fazendo projetos juntos, entre o Observatório das Migrações lá da UNB, com o Observatório aqui das Migrações do Paraná, que o professor Márcio está encabeçando. Está sendo uma parceria muito frutífera. Ele vai apresentar os dados já fruto dessa parceria, onde a gente fez a pesquisa de campo aqui, conjunto entre a Universidade de Brasília e a Universidade Federal do Paraná. Tem sido um imenso prazer trabalhar. Vim aqui, eu acho que é a terceira vez que eu venho aqui esse ano, e está sendo muito legal a gente trabalhar e coordenar junto. Também gostaria de saudar aqui o professor Espiros, que fez a conferência brilhante no início do semestre, a professora Fátima, aqui também presente, os alunos que estão participando, a Tamara, que vem participando também do grupo de pesquisa e fazendo a pesquisa. Eu acho que é uma satisfação tremenda e, mais uma vez, eu me somo as felicitações também, não só agradecimentos, porque está sendo um evento muito bacana. Eu participei desde o início, desde a abertura, ontem e hoje. E eu acho que está sendo algo que eu estou aprendendo muito nesses dias aqui. A ideia que eu vou apresentar hoje são os dados que lançamos recentemente, faz 2 semanas, que lançamos na Câmara dos Deputados, esses dados, no dia 22 de outubro. Por que resolvemos lançar na Câmara dos Deputados? Porque está tendo um projeto de lei, eu acho que da próxima mesa vai debater um pouco isso aqui, que para mudar a lei das migrações no Brasil, que é uma lei da década de 1980. Então, um grande debate. A gente sabe que imigração, vou mostrar para vocês, não chegou nem a 1% da população, os imigrantes, mas é um tema que provoca diversamente as nossas sensibilidades. E é por isso que a gente pode ficar mais como é um tema e um projeto de lei que afeta menos de 1% da população é tão difícil de ser aprovado no nosso parlamento. É pela complexidade do tema. Então, eu vou passar rapidamente os dados, vou deixar mais espaço também para a gente debater e discutir, e eu acho que vai ser interessante entre os dados gerais que a gente vai apresentar e também o Márcio que vai aterrissar. Rapidamente, a gente tem que entender que a gente não pode nunca desmarcar, se a gente pensar a era moderna das migrações, e vocês conhecem bem aqui em Curitiba, a gente tem que entender a partir de uma perspectiva sócio-histórica, o que aconteceu sócio-historicamente com as migrações no Brasil, que tem muitas similaridades com o que acontecia no passado. Se a gente pegar a era que o Douglas Massey chama a era moderna das migrações, a gente pode perceber 2 grandes movimentos no mundo e que o Brasil vai se inserindo, não é um caso à parte. Se a gente pegar
século XIX e XX, as migrações se davam basicamente norte e sul, norte e norte. Eram assim as migrações. Aqui a Constituição do Estado do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Era norte e sul. Seja com diferentes nomes, êxodo rural, ou antes mesmo colonização. Os movimentos migratórios eram, sobretudo, ou norte-norte, né? Ou seja, Europa, Estados Unidos, ou norte-sul, não só no Brasil, mas na Argentina, Uruguai, etc. Passa, por favor. Se a gente olhar a partir do final do século XX, esse panorama vai mudar radicalmente. As migrações vão ser basicamente sul-norte. É assim, digamos, onde começam todos esses discursos mais fortes e anti-imigração. Talvez seja a primeira vez na história onde são os africanos, os índios latino-americanos, bolivianos, bengalis, indianos, que vão ocupar as praças públicas dos países do norte global. Esse movimento não existia, era sempre do norte para o sul. Então passou a ser também do sul para o norte. Dos brasileiros, a gente, por exemplo, hoje o saldo migratório no Brasil ainda é negativo, tem mais brasileiros fora que imigrantes aqui dentro. A gente começou a ocupar também, o Paraná também teve uma forte imigração para os Estados Unidos, Santa Catarina também, a gente tem uma forte imigração. Ou seja, as pessoas do sul global começaram a ocupar o contexto do norte global. E o que é que vem acontecendo ultimamente, sobretudo a partir da primeira década desse século? Isso eu estou falando no contexto mais internacional das migrações. Começou a ser mais diverso esse movimento, ou seja, começou a ter migração sul-sul, sobretudo, norte-sul também teve movimentos, do norte global para o sul global, mas, sobretudo, o novo fenômeno foi a migração sul-sul, a partir da crise econômica que iniciou nos Estados Unidos, afetou a Europa e o Japão em 2007 e que moveu os eixos de deslocamento das migrações. Um caso típico, o caso do Brasil com o coletivo haitiano. Eu vou mostrar para vocês, hoje os haitianos, né, já ocupam a primeira posição no mercado de trabalho. Só para vocês terem uma ideia, em 2011 só tinha 815 haitianos, para ser concreto, no mercado de trabalho brasileiro. Em 2013, em 2 anos depois, eles já tinham desbancado os portugueses, já tinham ocupado a primeira posição. Então esse é o contexto da migração também que acontece no movimento sul-sul. Ficou mais complexo a gente caracterizar os países. Esse país é um país de imigração, esse país é um país de imigração. É muito mais complexo, a gente tem muita gente vindo para o Brasil, tem muitos brasileiros saindo também, ou seja, tem uma complexidade no panorama geopolítico e geográfico também das migrações. O que eu vou apresentar agora são os dados que a gente lançou lá na Câmara dos Deputados, né? E esses dados estão disponíveis online nesse endereço, vocês podem baixar perfeitamente. E tem tanto um relatório onde a gente comenta os dados, são 9 capítulos comentando esses dados, e logo tem um anuário, que são todos os microdados que a gente colocou lá à disposição, com tabelas, etc., para vocês irem observando, que é de todo o Brasil. Pode passar, por favor? Pode passar? Então, o primeiro elemento que a gente tem que saber é quantos imigrantes estão oficialmente registrados no Brasil, né? Então, nós fizemos uma limpeza da base de dados. Se a gente pegar a base de dados da Polícia Federal, que é o SINCRE. O que é o SINCRE? É o Sistema Nacional de Cadastro de Registro de Estrangeiros. Ou seja, qualquer pessoa, quando recebe autorização no Brasil, e aí são todas as situações, estudantes, trabalhadores imigrantes, acompanhantes, familiares, diplomáticos, todo mundo tem que fazer esse registro na Polícia Federal. Então, fizemos uma limpeza nesse dado. Se você olhar a base completa, vai dar mais de 1 milhão de pessoas registradas na Polícia Federal. Mas tinha gente com 200 anos, eu digo, não nasceu ainda um brasileiro com 200 anos, né? Um imigrante com 200 anos, está para nascer, dizem que vai chegar, né? Mas não nasceu ainda. Por quê? Porque esse sistema não tem um elemento, quando a pessoa tem um óbito, de retirar do sistema. O sistema também, quando os imigrantes saem do Brasil, que retornam aos seus países, ninguém vai lá e diz, eu quero dar de baixo no sistema. E permanece esse registro. O que fizemos? Fizemos uma limpeza desse registro, né, a partir da base de dados, e a gente viu aí que dá em torno a 835 mil, para ser exato, 682 mil estrangeiros registrados no Brasil.
Isso, digamos, é a que a gente tem hoje oficialmente ativo dentro do nosso país, que estão registrados. E a maioria dos imigrantes no Brasil, ainda que a gente tenha uma lei da década de 80, que é uma lei defasada, a gente pode pensar que, através das coxas de retalho que a gente fez dentro das políticas migratórias brasileiras, alcançamos hoje que, no Brasil, pouca gente tem a condição de imigrante irregular. Eu vou explicar isso depois, por quê. A grande maioria está realmente registrada no Brasil, eu vou explicar isso já já. Ou seja, a gente não tem o que o Spíros falou aqui na quarta-feira, na França, que o solicitante de refúgio não pode trabalhar. No Brasil pode trabalhar. Ele não vai estar registrado na base ainda, porque o refúgio está sendo analisado, mas ele já pode trabalhar. Então, a gente vai ter aí uma composição no Brasil que é talvez bem a brasileira, né? Onde a gente vai ter uma lei da década de 80, mas se a gente olhar em termos práticos do dia a dia das pessoas, a gente está muito além de muitos países do norte global, onde as pessoas encontram muito mais dificuldade para se inserir no mercado de trabalho e em outros espaços da sociedade. Você avança, por favor? Pode avançar. Pode avançar. Então, aí a gente vai encontrar, né, que é predominantemente masculina, todas as pessoas que estão no Brasil, é muito diferente também de outros países, onde o fluxo migratório, sobretudo da diáspora latino-americana, se tendeu a se femininizar. Ou seja, e aqui a gente pode interpretar tanto a femininização no Brasil é pelo fluxo recente, a demanda do mercado de trabalho é mais masculinizada. A gente não tem uma demanda, por exemplo, em nichos de trabalho onde as mulheres são mais demandadas, né, como o serviço doméstico, o cuidado, né, a gente não tem ainda isso no Brasil, ainda são as brasileiras que estão fazendo esse trabalho diferente dos países do norte global. Pode passar? A gente vai ver também, se vocês observarem nesse quadro, a composição de todos os registrados é muito parecida à composição das pessoas que estão no mercado de trabalho, ou seja, a composição etária é de pessoas que a gente chama do PIA, População por Idade Ativa. Isso é a composição, isso é muito benéfico para o nosso país. Por quê? Quando é que o Estado mais gasta com uma pessoa? Na infância e na terceira idade. Na infância a gente gasta com vacina, a gente gasta com educação, a gente gasta com uma série de questões. E na terceira idade a gente tem mais atenção sanitária, as pessoas já querem mais atenção. Então os imigrantes chegam numa idade ativa, isso é muito benéfico, a gente não gastou na educação deles, e a gente vai ver que o nível de escolaridade é médio e superior, e eles já chegam prontinho, direto para o mercado de trabalho. Então isso é muito benéfico para o país que recebe. Tem alguns autores, até da cooperação internacional, que têm proposta de exigirem que os países receptores indenizem, de certa forma, os países emissores, porque eles gastaram tanto naquela pessoa e a gente já recebe eles prontinho. Então, acho que é uma composição que no Brasil é benéfica, como em todos os países, né? Pode passar? Então, como é que a gente pode observar aqui, a partir da RAIS, as pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho? O que é a RAIS? É a Relação Anual de Informações Sociais. Todo empregador tem que comunicar quem são os seus empregados no mercado de trabalho formal ao Ministério do Trabalho. Isso é obrigatório. Qualquer pessoa que tenha, digamos, uma empresa com o CNPJ, a pessoa tem que informar. Isso é uma declaração anual. Tem dois grandes registros que a gente pode medir a presença dos imigrantes no mercado de trabalho. Essa é a RAIS e o outro é o CAGED. O CAGED é o Cadastro Geral de Admitidos e Demitidos, onde a gente vai ver as admissões e demissões. Aqui seria, digamos, os dados da RAIS. Você passa, por favor? Pode passar? Então, se a gente observar aí, olha, o crescimento no mercado de trabalho, é esse que eu comentei antes, né? É dentro daquela composição de quando muda o direcionamento das migrações no mundo, né? Então, passa a ser sul-sul, e passa a ser final da primeira década do atual século, e é onde que vai, digamos, aumentando a presença dos imigrantes no mercado de trabalho. Se a gente observar nessa década, né, nessa série histórica, 2010 a 2014, né, porque o ano 2015 ainda não fechou, a gente vai observar que teve um aumento considerável ano a ano. A gente vai ver, em 2010 foi um 13%, 2011 um 19%,
12, um 27, e de 13 para 14, chega na casa dos 30%, a gente vai ver. A gente vai passar de pouco mais de 69 mil imigrantes no mercado de trabalho formal a 155 mil imigrantes no mercado de trabalho formal brasileiro. E onde é que a gente vai ter esse crescimento, né? A gente vai ser escalonado. Foi um crescimento, não foi um ano que superou todos os outros de forma, mas foi, de certa forma, sustentável no tempo. No total, de 2010 a 2014, a gente teve um crescimento de 126%. Isso para o Brasil é muito novo, a gente não tinha, sobretudo, migrações sul-sul. A característica do Brasil das migrações era, sobretudo, pessoas que é através da Coordenação Geral de Imigração, que vem autorizados através de empresa, né, que é outro perfil de imigrante, ele vem através de empresas multinacionais que vinham trabalhar aqui no Brasil, exercendo cargos de direção, de gerência, etc. Então, nesse perfil que incrementou essa migração são as pessoas do Sul global, né? Pode passar. A idade no mercado de trabalho é a mesma que os registrados em geral, é muito benéfica, são pessoas, ou seja, que a gente chama PIA, População por Idade Ativa. Você avança, por favor? De onde vêm os imigrantes? Né? Sobretudo da América Latina e do Caribe, e isso se explica pela questão dos imigrantes. Dá outro clique, por favor. Pode ser? Outra? Então, se a gente olhar, quem são as nacionalidades que ocupam? Claro, os haitianos que ocuparam a primeira. Vocês veem aí que é impressionante, né? De 815 pessoas, quase ninguém no mercado de trabalho dos haitianos, passaram a 30.484 em muito poucos anos. Eles superaram os portugueses, né, os haitianos, desbancaram os portugueses e hoje é a nossa primeira nacionalidade no mercado de trabalho. Eles vieram para ficar, né, os haitianos, eles vieram e estão realmente ocupando a primeira posição e estão muito inseridos no mercado de trabalho formal, né? Então, se a Polícia Federal calcula que as pessoas que ainda não estão registrados estão em torno vai chegar perto dos 45, 50 mil, né? Então a gente tem uma grande população no mercado de trabalho aí ativa dos haitianos, né? Pode avançar? Então, se a gente vê, né, a variação dos imigrantes haitianos, a grande chegada deles foi 2011 e 2012. Vocês vejam o crescimento no mercado de trabalho dos haitianos foi de 406,50% no período de 2011 para 2012. 2012 para 2013 seguiu crescendo com força, mas de 2013 para 2014 a gente já teve uma variação mais reduzida de 107%. Foi importante, dobrou o número, mas ainda, ou seja, a gente já vê talvez essa imigração se ralentizando, talvez muitas hipóteses, pode ser pela crise do Brasil, pode ser porque as redes migratórias já estão dizendo que o Brasil não é um país assim que atende às expectativas deles. Tem muitas hipóteses que talvez o Márcio vai nos esclarecer depois com a fala dele, né? Se a gente observar onde são as ocupações dos imigrantes no mercado de trabalho, o que se destaca com força, e aí é os haitianos, é que a gente agrupa, né, a atividade econômica de trabalhadores na produções e bens e serviços industriais. E a gente vai ver o que é isso, o final da cadeia produtiva do agronegócio. É aí onde os imigrantes trabalham. Na ocupação de Magaref, na ocupação de abatedor de aves e na abatedor de suínos. A construção civil também acolheu muita gente, mas, sobretudo, é a final da cadeia produtiva do agronegócio. Se antes as migrações, no início do século XX no Brasil, era direcionada à cafeicultura, né, em São Paulo, ia trabalhar no campo, na agricultura, hoje é, sobretudo, no final da cadeia produtiva do agronegócio. E, com o agronegócio exportando mais que com a desvalorização cambial, esses imigrantes vão continuar tendo emprego. A gente vai observar, eu vou mostrar para vocês os dados de admitidos e demitidos, que o número de admissão superou sempre o número de demissões. E no Paraná? O Paraná segue a tendência do Brasil. Se a gente observar em 2014, onde é que trabalhavam as pessoas no Paraná? Vejam que a questão de abate de aves, que é o final da cadeia produtiva do agronegócio, supera com diferença todos os outros setores de atividade econômicas no Brasil, né? Então, teria construção de edifícios, restaurantes similares, mas é muito reduzido em comparação, digamos, ao abate de aves no Paraná, né? Avança, por favor. Pode avançar? Então, aqui são as pessoas que foram admitidas
e demitidas no mercado de trabalho brasileiro. Se vocês observarem, o ano passado, que já fechou, né? Depois eu vou mostrar o que está acontecendo nesse primeiro semestre de 2015. Mas o ano passado a gente teve os meses de agosto e outubro como o mês que teve mais admissões, ou seja, o mês de janeiro e o mês de março, o mês que relativamente teve menos admissões, mas todos os meses as admissões superaram as demissões. Então, o mercado de trabalho brasileiro vem absorvendo os imigrantes com força. Em todos os meses do ano, o mercado de trabalho brasileiro absorveu esses imigrantes. A gente vai olhar, se a gente vê a composição também por sexo, o trabalho absorve mais os homens que as mulheres, tem mais trabalho para os homens que para as mulheres, aí está muito ocupado com o setor de atividade econômica que está demandando esses trabalhadores. Final da cadeia produtiva do agronegócio, e eu acho que o Márcio vai ilustrar bem a gente com esse trabalho dos imigrantes, que é um trabalho, e o Márcio coloca bem isso, né, no texto dele, que trabalha a 12 graus, né, de temperatura, está batendo o dia todo, então não é um trabalho, ou seja, simples de realizar, então está demandando mais o trabalho masculino. A gente vai observar aqui no Brasil todo e no Paraná vai um pouco se repetir essa tendência. Os imigrantes originários do Haiti, e em 2014 apareceu uma grande novidade, foram as pessoas também do Senegal. Então, Haiti e Senegal foram as duas nacionalidades mais demandadas e admitidas no mercado de trabalho brasileiro. Mas vocês podem observar que o Haiti supera, ou seja, com grande distância, todos os outros coletivos. São as admissões que aconteceram no ano passado. E a grande novidade do ano passado, que não tinha em 2013, foi a presença dos senegaleses. Eles foram a segunda nacionalidade mais demandadas pelo mercado de trabalho, os senegaleses. Então, se a gente observar, a migração é para todo o Brasil? Não. Não é migração para o Brasil. Isso não tem migração para o Brasil. Vocês veem aí. Mais de 60% da imigração, dessa imigração que eu estou falando, e da imigração geral, está aqui, no sul do país. Está aqui, Santa Catarina foi a maior demanda de imigrantes, 26%. Segundo lugar aqui, o estado de vocês, o Paraná, é o segundo lugar, 19%. E o terceiro é o Rio Grande do Sul, com 18%. A gente somos os estados do sul do país, dá mais de 60%. São Paulo, 12%, Rio de Janeiro, 6%. No Centro-Oeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas é irrisório, 3%, 2%. No Ceará, sobretudo, as pessoas estão trabalhando na Companhia Siderúrgica do Pecém, que é um conglomerado de empresas entre a Vale do Rio Doce e algumas coreanas. Vocês vão ver que o salário lá no Ceará é o maior do Brasil em termos para imigrantes, superam todos os outros salários. E no Amazonas e Rondônia, mas aí é muita imigração de passo, ou seja, de passagem, desculpa, que ficou no caminho, aí fica trabalhando, entra pelo norte, e aí fica trabalhando ali no restaurante, na cozinha, etc. Mas onde é que o mercado absorve? Né? Ninguém acorda da noite para o dia e diz, eu vou para o Brasil hoje, eu vou para o Japão. Não. As pessoas se movem a partir de redes migratórias, a partir das interações sociais que a gente constrói, não é isso, Márcio? A gente, sociologia, a gente sabe disso. A gente trabalha, nossa vida é dedicada a estudar justamente as interações sociais. As pessoas interagem, o Brasil tem trabalho, e ninguém diz, sabe quantos trabalhadores no mercado de trabalho formal tem no Piauí? Alguém aqui pode dar um chute? Nenhum trabalhador. Tem um registrado, mas eu não sei o que é que faz. Trabalhando no mercado de trabalho formal, nenhum imigrante. Então, é no sul do país. Então, a imigração não é Brasil, é sul do país. E sudeste, São Paulo, porque é o nosso maior parque industrial. Mas nem Minas não absorve os imigrantes com a capacidade que vocês absorvem aqui no sul do país, né? Então, se a gente olhar por cidades, né, a gente vai ter aí a cidade de São Paulo, né, Curitiba, Joinville, Florianópolis, Caxias do Sul, Porto Alegre, Chapecó, Cascavel e Rio de Janeiro. Vejam que é sul do país e sudeste. É aí onde estão os imigrantes, né? E Cuiabá é onde estão os imigrantes, a maioria dos admitidos no país. Isso é no mercado de trabalho formal. Você avança, por favor? Se a gente olhar no Brasil todo, né, a gente vai... A mesma lógica, mas é a lógica do Sul, é a lógica do Paraná. É o final da cadeia produtiva do agronegócio. Qual é a ocupação? Magarefe, abatedor e alimentador de linha de produção. Isso está muito vinculado com esse tipo de atividade econômica. A crise, os imigrantes vão embora? Não necessariamente.
porque o dólar está com a desvalorização cambial, essas empresas estão exportando mais e eles vão continuar admitindo imigrantes. Estão necessitando de trabalhadores. É um tipo de trabalho que ainda exige uma mão de obra intensiva, não dá para confiar tudo na máquina. Você precisa de colocar o imigrante, né? E qual é a mediana salarial dos imigrantes no Brasil? R$1.000 foi a mediana salarial dos imigrantes no Brasil. Mas a gente vai observar como as desigualdades geopolíticas, né, entre o norte global e o sul global se reproduzem no mercado de trabalho. A gente vai ver a maior mediana no momento da admissão. Não quer dizer que esse salário fique com a pessoa vai trabalhando, talvez aumente o salário com o tempo. O Japão, enquanto um japonês, a mediana dele é de 11.758 no momento da admissão, a menor mediana é da República Democrática do Congo, 913. Então, a gente vê uma grande disparidade entre o norte global e o sul global. Isso nos indica o quê? As pessoas do norte global vêm assumir aqui atividades qualificadas, né? Ou seja, como diretores, gerentes com autorização de trabalho previamente solicitado por essas empresas, e a gente vai ver, digamos, outras nacionalidades, que são migrantes econômicos, que vêm, então, realmente, e a média faz R$1.100, R$1.001, né? Enquanto as UFs de maior mediana salarial, a gente vai ter o Ceará. Isso que eu já expliquei tem a ver com a Companhia Siderúrgica do Pecém, que é um conglomerado de empresas entre a Vale e as empresas coreanas, e aí sobe muito o salário. Então, são pessoas que vêm trabalhar nessa companhia siderúrgica, são tecnólogos que vêm com altos salários para morar e trabalhar no Ceará. Enquanto a menor mediana é no Tocantins, que a gente tem aí uma mediana de R$750. Passa, por favor. Aí a gente vê a mediana pelos estados do Brasil, né? O Ceará se destaca, mas é algo que é explicado por esta questão particular. Por favor. A gente vai ver as admissões dos haitianos, é impressionante, eles têm a maior admissão que demissão. Eles estão rotando dentro do mercado de trabalho, sendo mais admitidos que demitidos os haitianos, desde quando eles chegaram aqui. De 2010, agora é impressionante. Em 2010, pouco mais de 20 pessoas somente tinham sido admitidas no mercado de trabalho. É muito pouco. E passou, em muito pouco tempo, a quase 20 mil em número de admissões. Se a gente vai somar admissões, demissões, a circulação dos haitianos é muito importante no mercado de trabalho brasileiro. Avança, por favor. No Paraná, claro, aqui Curitiba é onde tem mais admissões, né, mas a gente vai encontrar que está muito bem distribuído nas cidades do Paraná. A gente vai ter Curitiba, Cascavel, Marigá, São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu, aí a gente vai ter uma imigração muito específica, né, Pinhais, Pato Branco, e assim sucessivamente, mas eles estão bem repartidos. No Paraná, as empresas estão admitindo eles, mas, claro, Curitiba, e aí a gente tem uma maior diversificação, vai ter serviços, vai ter uma série de atividades onde vai empregar mais os imigrantes no Brasil, né? E a mediana salarial aqui no Paraná é de R$992, né? A mediana, claro, a gente ganha mais, a gente ganha menos, mas isso faz um pouco a mediana para o país. Claro, antes, se você pensa, uma pessoa que ganhava, digamos, aí R$2.000, R$1.500 aqui no estado do Paraná, com dólar a 2,50, isso aí você conseguia mandar relativamente alguns dólares por Haiti, né? Agora, se você ganha em torno de R$1.000, é muito complicado você mandar. R$1.000 seria quantos dólares, né? $250, né? Então, as pessoas talvez, e isso seja muito mais importante, né, do que a crise econômica em si, pela composição dos imigrantes no mercado do trabalho, né? Quais são as nacionalidades que estão aqui presentes no estado do Paraná, no mercado de trabalho formal? Haitianos, eles superam todas as outras, né, no Brasil todo, mas aqui no Paraná. Paraguai, eu acho que tem muito a ver com a questão do Foz do Iguaçu e a questão fronteiriça que vocês têm aqui, né? Mas logo vem os senegaleses em 2014. Né? Da nossa região da América do Sul, a gente vai ter os senegaleses e as pessoas, os bengalis. A gente vai ter logo em seguida as pessoas de Bangladesh, e aí a composição já vai se diversificando: Argentina, Portugal, Colômbia, Gana, Guiné, Espanha, e aí a gente vai chamar todos os outros que foram admitidos no mercado de trabalho formal no estado do Paraná. Avança, por favor. O que aconteceu no primeiro semestre desse ano, né, aqui no Brasil? Né? No primeiro semestre desse ano, a gente vai observar que ainda no cômputo global, as admissões superaram as demissões. O mercado de trabalho, mesmo com o Brasil em crise, continuou absorvendo mais imigrantes. Avança, por favor.
Então, a gente vai vendo também, os haitianos continuam sendo mais admitidos, ainda com a crise econômica, né? E aí eles estão se diversificando e sendo admitidos diferentes características no mercado de trabalho. Avança, por favor. Então, que tendência a gente pode ver que a gente tem no Brasil na composição do mercado de trabalho brasileiro, né? Eu coloquei esse relógio de areia, que é um relógio de areia que o Alejandro Portes trabalha bastante com as migrações, que ele vai explicar as migrações no mundo, né? E para ele o que seria isso, né? Que se parecia muito a um grande relógio de areia, a inserção dos imigrantes no mercado de trabalho. Por quê? A gente vai ter uma grande demanda para trabalhadores qualificados. No Brasil a gente tem. O Brasil se assemelha a outros países também nesse aspecto. E aí as pessoas vêm pela Coordenação Geral de Imigração do Ministério do Trabalho, que dá essas autorizações para grandes empresas, por exemplo, a Companhia Siderúrgica do PECEM, ou seja, e outras grandes empresas brasileiras. Nós temos uma carência de biotecnologia, nanotecnologia, nós precisamos importar esses trabalhadores que o Brasil não dá conta ainda de formar, até no setor público também. A gente importa médicos, porque a gente não dá conta também de formar médicos para atender a nossa população. Enquanto países como a Inglaterra tem em torno de 4 médicos por 1.000 habitantes, tem regiões do Brasil que não chega a 1 médico por 1.000 habitantes. Então, a gente precisa importar. Então, a gente precisa dessa área, dessa parte aí do relógio de areia. Os países, em geral, necessitam gente também para fazer atividades, mesmo que a pessoa tenha qualificação, com pouca qualificação. O Brasil está demandando, mas é o Brasil que demanda? Não, o Maranhão não está demandando isso. O Piauí não está demandando. Quem está demandando esse lado do relógio de areia? O sul do país. Talvez os imigrantes tenham até uma formação média e superior, mas tem inconsistência de status. Ele começa a fazer um trabalho aquém da formação deles. Mas o Brasil, se a gente olhar a pirâmide demográfica do Brasil, não é igual aos países do norte global. A gente tem ainda uma população que é em forma de pera. A gente tem mais gente em idade ativa que na terceira idade ou que na infância. Para vocês terem uma ideia clara, uma analogia que a gente pode ser clara, é com o Japão. No Japão, se vende mais fralda descartável para a terceira idade que para crianças, para vocês terem uma ideia da pirâmide demográfica do Japão. No Brasil, não. A gente tem ainda uma população ativa. Mas no sul do Brasil, a transição demográfica já está mais acelerada. E é por isso que no sul do país, e também a questão da indústria do agronegócio no sul do país, no final da cadeia produtiva, é muito forte e demanda muitos trabalhadores. É por isso que os imigrantes estão aí. Agora, o setor médio ele é menos permeável, porque aí sim o Brasil já consegue formar as pessoas para o setor médio, e aí o mercado de trabalho não é permeável para que entre os imigrantes nesse setor do mercado de trabalho. E o que é que acontece, né? No Brasil, como eu falei, né, tem muita inconsistência de status. A gente pensar entre 38% e 30% dos imigrantes têm ensino médio ou ensino superior, isso é mais de 60%. Mas quando a gente olha os salários, como vocês viram, é muito baixo. Isso nos aponta o quê? Inconsistência de status. Eles são formados, a gente tem jornalista trabalhando na cozinha, médico trabalhando na construção. São desperdícios para o nosso país, né? A gente tem uma pessoa formada, pronta, e trabalhando numa função aquém da sua formação. Então, a gente precisa avançar nisso aí. Mas se a gente observar, né, essa curva em U, que a gente chama U-shape, né, dentro dos estudos migratórios, mas isso é comum entre as migrações em geral, né, e nos países que recebem migrantes. Eles partem de uma posição média, os mais pobres a gente sabe que não migram, as pessoas mais pobres não têm dinheiro para se migrar de uma cidade para outra. Imagina pensar em sair para outro país. Então, são as pessoas médias, com a formação superior. Eles migram, quando chegam aqui, claro, dificuldade de homologar o título, aprender o idioma, etc., etc., ele vai cair na escala social e aí tem que ter um tempo na sociedade até se recuperar. E aí várias formas de recuperação. Alguns se convertendo em empresários, outros homologando o título, tentando entrar nos conselhos profissionais, que a gente sabe que é difícil, entrar no conselho de medicina, os grêmios mais tradicionais, como medicina, direito, etc. É difícil entrar nesses grêmios para poderem trabalhar nesses contextos. Então, a gente tem aí um longo tempo até que ele reproduza essa curva em U. Avança, por favor. Aqui é uma tendência onde mostra os imigrantes que já vêm com uma qualificação no mercado de trabalho, né? Eles já partem de uma posição média ou superior, e quando vêm para esses destinos que eles chamam, né, de países emergentes, eles vêm como
de uma promoção para assumir postos superiores aqui nos países emergentes, né? Então, as empresas circulam e aqui como um prêmio no final da carreira, muitas vezes, e nesses países emergentes, como o Brasil, a China, a Índia, etc. E você vai lá para tentar, digamos, ter uma posição mais reconhecida pela empresa e assumir um posto de destaque na empresa. E já para ir acabando, né, eu vou passar logo para o Márcio ilustrar um pouco tudo isso que a gente apresentou com o Paraná, né, o que a gente vai observar. Em 2014 e 2015, né, do primeiro semestre de 2015, os resultados da admissão sobre a demissão dos imigrantes foi positiva. Como eu coloquei antes, eles estão no final da cadeia produtiva do agronegócio, né? Como eu falei também antes, repito agora, com a desvalorização cambial, possa ser que essa cadeia produtiva do agronegócio continue empregando imigrantes, né? Sobretudo aqui no Paraná. A gente observa também as desigualdades entre o norte global, o sul global e o norte global, né? Os salários são completamente diferentes, o salário de um haitiano, de um japonês, de um inglês, canadense. Essas pessoas começam com salário com 11, 10, 12 mil reais, enquanto haitianos, congoleses, bengales, começam com salário muito mais baixo no mercado de trabalho, sofrem muita inconsistência de status, os haitianos sofrem muita inconsistência de status, né, aqui no Brasil. A composição etária, como eu falei, é muito benéfica para o país, né, a idade entre 25 e 50 anos de média, 70% tem ensino médio ou superior. Isso é muito interessante para o nosso país, do ponto de vista até, se a gente pensar, instrumental e econômico também, né? A pessoa já chega pronta, prontinha para trabalhar, formada, e a gente não gastou um centavo na formação dessa pessoa, na educação e na saúde dessa pessoa. Avança, por favor. Outra coisa, as pessoas perguntam, no contexto de crise econômica, o que é que vai acontecer com os imigrantes? Olha, os imigrantes são as pessoas, se a gente compara com os nacionais, que têm mais predisposição à mobilidade em todos os sentidos. Mobilidade geográfica, para dizer que um curitibano aqui, né, sair daqui para ir para o Nordeste, por exemplo, vai pensar duas vezes, você tem família, tem redes, etc. O imigrante já se deslocou, já veio do Haiti para cá, e para mudar de estado ele tem muito mais flexibilidade. E também dentro do mercado de trabalho. Como ele sofreu muitas vezes de consciência de status, ele pode trabalhar na construção, deixar a construção civil e começar a trabalhar na cadeia produtiva do agronegócio e vice-versa, né? Eu tenho mais flexibilidade os imigrantes, né? Ou seja, o mercado de trabalho ele é chave para entender um pouco a migração, né? Se as redes migratórias explicam quem migra, para onde migra e como migram essas pessoas, é o mercado de trabalho que vai definir, digamos, a magnitude e a intensidade dos fluxos migratórios. Mas o mercado de trabalho não pode ser tudo. A gente não pode focar todo no mercado de trabalho, porque é uma limitação teórica e política, porque as pessoas também migram por outros motivos, não só por trabalho. Mas o trabalho dá uma dimensão aonde estão os imigrantes. E talvez uma política migratória interessante seja consensuar o mercado de trabalho com a questão, digamos, uma vertente mais humanitária, porque as pessoas não migram só por mercado de trabalho, né? Outra coisa também importante a gente pensar, que a imigração ela é um ativo, como tem que se transformar num ativo para a economia brasileira, mas não só do ponto de vista econômico, também social, cultural, etc. E a gente tem que pensar de como integrar os imigrantes na nossa sociedade, que eles possam, digamos, contribuírem para a nossa sociedade, né? São pessoas que vêm com outras cosmovisões de vida, que gostam de outras comidas, que adoram outros deuses, e eles vêm enriquecer a heterogeneidade da nossa sociedade brasileira, né? Então, eu penso que, nessa conjuntura que a gente tem, eu acho que essa união entre a análise do mercado de trabalho com uma proteção aos direitos dos imigrantes, parece uma boa conjunção para a gente pensar uma política migratória mais acertada para o Brasil. Não dá para a gente desconhecer o impacto da imigração e a presença dos imigrantes no mercado de trabalho, nem dá para a gente pensar que é só trabalho, porque as pessoas também migram por outras razões. Vai ser uma limitação teórica e política, como eu já falei, né? Se as redes migratórias, como eu expliquei antes, explicam isso, é o mercado, explicam quem vem, porque, como eu falei, ninguém acorda à noite para o dia e diz, eu vou para o Brasil. Não, não é assim que as migrações acontecem. Ninguém acorda, um haitiano diz, eu vou para o Brasil porque eu gostei, lá tem samba, futebol e carnaval. Não, não é assim. As pessoas vêm porque um amigo falou, alguém falou. Então, são redes migratórias que fazem com que a gente se mova entre os países, né? E a gente tem que pensar isso, né? Que vão chegar
pessoas, não vão chegar máquinas para trabalhar. Né? Tem um romancista da Suíça, o Max Frisch, que ele dizia uma frase nos estudos mercadológicos que é clássica. Né? Quando chegavam os portugueses e os espanhóis, na década de 70, para trabalhar na Suíça, e ele, muito irônico, né? Quem lê os romances dele sabe da ironia dele, não sei se você leu, Márcio, mas sabe, ele muito irônico nos romances dele, tem uma frase clássica nos estudos migratórios. Queríamos mão de obra e chegaram pessoas. Chegaram pessoas que acreditam em outros deuses, gostam de outras comidas, têm outras cosmovisões de vida. E isso a gente tem que pensar na hospitalidade que foi tão debatido aqui no Brasil. É fácil a gente dar a hospedagem a pessoas que gostam da nossa comida, pensam como a gente, acreditam nos nossos deuses. A questão, a dificuldade é como a gente vai hospedar pessoas que estão em outras cosmovisões de vida. E a gente tem que ter muito cuidado nisso, não fazer essa frase do Max Frisch, queríamos mão de obra e chegaram pessoas. Vão chegar pessoas, sim, no Brasil, e temos que estar atentos. Aí está disponível no portal todos esses dados, vocês podem baixar ele, está disponível, e aí tanto o relatório comentado, a gente comenta todos esses dados, e o anuário, se vocês querem ver só os dados, tabela, tabela, tabela. Bom, eu acho que com isso eu vou terminando, e Márcio vai poder ilustrar um pouco essas questões aqui no Paraná. Muitíssimo obrigado.